Episódio 4: Os biomas e as unidades de conservação no Brasil. Bom dia, criançada! Espero que todos estejam bem. Eu sou a Maria Preguiça e, junto com os meus amigos, o Zé Jabuti e o João Papagaio, viemos falar sobre os biomas brasileiros. Mas você sabe o que é um bioma? Chamamos de bioma o agrupamento de plantas e animais que precisam de uma mesma característica ambiental para sobreviver. Sendo assim, cada bioma é composto por um conjunto de espécies de plantas e animais adaptadas a determinadas características ambientais. Por exemplo, aquelas que sobrevivem em clima mais frio, aquelas que gostam do clima mais quente, aquelas que precisam de muita água, aquelas que toleram pouca água e por aí vai. E o Brasil é um território extenso e com alta diversidade de ambientes, composto por diferentes características de temperatura, umidade, tipo de solo, vegetação e de animais. Por isso, possui diferentes biomas. Vou te dar um spoiler sobre o nome deles. É a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e o Pampa e a Amazônia. No episódio de hoje, vamos conhecer quantas unidades de conservação tem em cada um deles e ver mais de perto uma delas. Você está preparado? Então vamos lá! Peraí. Mas será que eles lembram o que é unidade de conservação? Tá bom, fala para eles de novo então. Olha lá, pessoal, vou relembrar vocês. Unidades de conservação, também conhecidas como UCs, são áreas naturais que precisam de proteção por apresentarem características especiais. No Brasil, nós dividimos as UCs em dois grupos. O primeiro são as unidades de proteção integral. Nelas, proteger a natureza é o objetivo principal. Já o segundo grupo são as unidades de conservação de uso sustentável. Nelas, o uso dos recursos é permitido desde que a conservação ambiental seja feita ao mesmo tempo. Relembraram? Então vamos lá. Durante o vídeo, as unidades de conservação de proteção integral apresentarão esse símbolo. Já as de conservação de uso sustentável apresentarão esse outro símbolo. Peraí! Antes de começarmos, vamos explicar para eles uma coisa importante. Vocês lembram o que são comunidades tradicionais? Porque vamos falar da casa de alguma delas, então é importante saber. Vamos lá. Comunidades tradicionais são ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas, pescadores, entre outros. E esses grupos têm características próprias, como cultura e organização social, e utilizam de recursos naturais para sobreviver. Tudo isso com um conhecimento transmitido através da tradição das gerações. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a Amazônia. Ela fica localizada na região norte do Brasil e compõe 9 estados: Roraima, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Possui um clima caracterizado por temperaturas quentes o ano todo. Uma das coisas muito legais desse bioma é que a presença da floresta ajuda para que o ambiente seja úmido e chuvoso e os rios fiquem sempre abastecidos, formando uma linda paisagem. Dizem que as avenidas da Amazônia são os próprios rios e muitas comunidades, para chegar até as suas casas, viajam pelo rio. Já pensou que legal? A floresta também desempenha um papel muito importante na regulação da chuva no Brasil inteiro, através dos rios voadores. Você já ouviu falar neles? Os rios voadores se formam pela evapotranspiração da floresta amazônica. Quando essa água sobe para a atmosfera, as correntes de ar levam ela lá para a Cordilheira dos Andes. Quando chega lá, elas esbarram nas montanhas e voltam em direção ao sudeste. Com isso, elas vão espalhando chuva pelo Brasil inteiro. Mas peraí, você falou das comunidades que viajam pelo rio. Quem são elas? Isso mesmo, a Amazônia é um dos biomas que mais abrigam comunidades tradicionais, como membros de diversas comunidades indígenas, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos, pescadores artesanais e agricultores familiares. Para obter tamanha riqueza e variedade, é de se esperar que a Amazônia seja guardada por várias unidades de conservação de diferentes tipos. Ao todo, são 145 Cs federais e 184 estaduais. Uma delas é a Reserva Extrativista Chico Mendes, que abrange parte de 7 municípios do Acre. Ela leva esse nome em homenagem ao Chico Mendes, importante figura que lutou pelo direito dos povos da floresta. Nesta reserva moram pessoas que obtêm seu sustento através da floresta
e trabalham com a extração do látex de uma árvore popularmente conhecida como seringueira. Esse látex é usado para a produção de borracha. Lá, eles também fazem a coleta da castanha. O objetivo é essas pessoas não promoverem o desmatamento e atuarem na conservação da floresta e também terem a sua sobrevivência garantida. Caatinga. Este bioma ocupa boa parte do Nordeste do Brasil, presente em 9 estados: Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e também um pedaço do norte de Minas Gerais. O nome Caatinga vem do tupi e significa mata branca, fazendo referência ao jeito como o sol penetra no mato durante o período de seca, quando as plantas perdem suas folhas. A região possui um clima chamado semiárido, com temperaturas constantemente elevadas e baixo índice de umidade e chuvas. Portanto, o solo é bem seco, bem diferente da Amazônia, né? Sendo assim, este bioma abriga exclusivamente espécies animais e vegetais já adaptadas à seca. Muitas, inclusive, só ocorrem naquela região. São chamadas de espécies endêmicas. As espécies endêmicas, por ocorrerem em apenas um ambiente, são mais vulneráveis à extinção e necessitam de maior cuidado para sua conservação. É na Caatinga onde está localizado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, que guarda animais em extinção como o gato do mato, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o tatu-canastra, a onça parda e a águia cinzenta. O cerrado está presente em diversos estados do centro-oeste brasileiro, mais precisamente 14: Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além de parte do Amapá, Roraima e Amazonas. Apresenta a estação chuvosa, mais intensa na primavera e no verão. Esta variação nas chuvas irá determinar as épocas de floração e frutificação do bioma, e também a época de reprodução dos animais. Suas plantas possuem raízes profundas e cascas grossas, para conseguirem água do subsolo e se protegerem do calor. Sua vegetação é toda fragmentada, dividida em 3 tipos: formações florestais, savânicas e campestres. De anos em anos ocorrem incêndios naturais, que são saudáveis, pois ajudam a manter uma configuração do bioma. Mas esses incêndios são causados pela própria natureza, devido às altas temperaturas e os raios solares. Os incêndios criminosos feitos pelo homem fazem muito mal para as plantas e os animais desse bioma. Eu tenho uma pergunta. Não é aqui que tem um monte de populações tradicionais também? Sim, muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, ribeirinhos, babassoeiras, vazanteiros e comunidades quilombolas que, juntas, fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro, pois detêm um conhecimento tradicional da biodiversidade local. Hoje sabemos que mais de 220 espécies têm uso medicinal e alimentício. O Cerrado possui 70 unidades de conservações federais e está localizado no Parque Nacional das Emas. Como seu nome sugere, a observação da fauna, em especial das emas, é um dos pontos fortes da visitação. Tamanduás-bandeiras, veados, lobos-guarás e outros animais característicos do Cerrado que estão em extinção também podem ser vistos por lá. Mata Atlântica. Ah, eu sei qual é. É aquele que fica perto da praia, né? Na Serra do Mar? Isso mesmo! O bioma se distribuía originalmente por uma faixa litorânea do Brasil, que ia desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, incluindo áreas interioranas de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, concentrando mais da metade da população brasileira só nesse bioma. Por isso, a Mata Atlântica é tão importante. A floresta tem a menor cobertura original de vegetação entre todos os biomas brasileiros, mais ou menos em torno de 8%. Inúmeras espécies da flora e fauna estão em risco de extinção, entre elas o pau-brasil. O bioma possui 131 unidades de conservação federais, 443 estaduais, 14 municipais e 124 privadas. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, a Mata Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para todos esses brasileiros que vivem nela. O Parque Nacional do Iguaçu é um parque que se localiza no bioma Mata Atlântica e abriga animais e plantas em extinção, como a onça-pintada,
jacaré de papo amarelo, papagaio de peito roxo e gavião real. Abriga também árvores em extinção, como a peroba rosa e a araucária. Agora vamos falar sobre o Pantanal. Ele, na verdade, é um macrobioma. Uau! Mas o que é isso? O Pantanal é chamado assim porque ele abriga espécies vegetais e animais dos biomas do seu entorno, não tendo nenhuma espécie que só vive nessa região. No entanto, por ser um dos melhores conservados, abriga alta densidade de espécies animais. Ele está localizado entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O Pantanal tem um relevo muito plano e seu clima é caracterizado por altas temperaturas e altos índices de chuva, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Por isso, nas épocas chuvosas, o Pantanal fica quase todo alagado, enquanto no período de seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro, e daí o nome Pantanal. Já que ele fica entre os biomas Amazônia e Cerrado, o Pantanal herdou sua biodiversidade dos vizinhos, além de contar com uma ajudinha da Mata Atlântica. Atualmente, ele também vem sendo ameaçado pelo fogo criminoso, para transformar suas florestas em pastos e lavouras. O Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense é uma das unidades de conservação do bioma, que abriga espécies como o cervo do Pantanal, o gato-maracajá, tamanduá-bandeira, onça-pintada, o jacu de barriga castanha, tatu canastra, ariranha e caboclinho do sertão. Pampa. Esse bioma ocorre somente no Rio Grande do Sul e só foi reconhecido como bioma em 2004. Ele tem uma carinha de campo, parece que não tem muita coisa, sabe? Mas é aí que você se engana. Novos levantamentos de fauna e flora revelam que muitas espécies moram no local. Infelizmente, o bioma é um dos mais devastados, tendo menos da metade de sua vegetação original e apenas 3,3% de sua área protegida por unidade de conservação. Mesmo reconhecido, o bioma ainda precisa superar a ideia persistente de que se trata apenas de uma paisagem monótona e desinteressante de pasto. Na verdade, se trata de uma variedade enorme de pequenas plantas que compõem os campos. Apesar de toda essa biodiversidade, poucas áreas do Pampa são protegidas. Uma delas é o Parque Estadual de Itapuã, que protege animais como o bugio ruivo, ameaçado de extinção, a lontra, o gato-maracajá, e também aves que são migratórias, como o maçarico acanelado e o suiriri. Em Botucatu, estamos em uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, por isso encontramos espécies de plantas e animais de ambos os biomas. Na nossa cidade, temos duas unidades de conservação, o Parque Natural da Cachoeira da Marta e a Área de Proteção Ambiental de Botucatu, que guardam parte desse bioma, abrigando várias espécies de animais e vegetais. Está curioso para saber mais? Então aguarde o próximo episódio. Até lá! Tchau, gente! Valeu, pessoal, até mais!